Olá pessoal, mais um programa Memórias Botucatu. Programa que levará até você um pouquinho da nossa cultura, um pouquinho do nosso povo, um pouquinho da nossa história. E nós estamos aqui com mais um convidado que levará muito dessa história para vocês matarem a saudade do Botucatu de ontem e passando para você o Botucatu de hoje. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. O tropeirismo no Brasil nasceu por volta do século XVII, onde povos brasileiros compravam da Argentina, Uruguai, Paraguai, burros, mulas, que serviram para alavancar o progresso do nosso Brasil. E nós estamos resgatando um pouco dessa história e trouxemos nessa noite aqui um grande especialista que viveu um pouquinho dessa história, não participando ativamente do tropeirismo, mas estudioso no assunto. E trouxemos aqui o senhor Fernando Dias, ele que é um profundo conhecedor de toda essa história do tropeirismo no Brasil. E eu queria que ele contasse um pouquinho dessa história para a gente, senhor Fernando, para que o povo que não viveu essa época ficasse sabendo um pouquinho mais de nossa história. É um prazer estar com vocês aqui e poder mandar para o público que vai ver essa gravação a realidade do que foi o tropeirismo, em especial no Brasil, porque o mundo inteiro fez uso do animal como veículo de transportar carga. Nos setores onde usavam o cavalo, outros no setor onde usava o muar, que é a mula, o burro, e aqueles setores onde se usava o camelo. Então, o transporte de carga, principalmente. Foi o mundo inteiro conheceu. Agora, o Brasil tem uma história muito importante sobre o tropeirismo. E essa história vem de muito longe. Os argentinos, já no século de 14 por aí, eles eram criadores de cavalo, mas não conheciam o burro, não conheciam o muar. Passaram a conhecer o muar através de 16 animais que entraram contrabandeados da Espanha. Quando eles viram que o animal era um animal realmente que se adaptava bem com o clima e com a pastagem, eles passaram a criar. E logo no século XVII, como mencionado, já estava concretizado o comércio de muar, o comércio de burro no Brasil, com tropas vindo do Uruguai e da Argentina. E o Rio Grande do Sul foi um grande criador, mas depois desses dois países. E se formos decorrer sobre o tropeirismo no Brasil, nós vamos gastar muitas horas falando. Agora, senhor Fernando, nós sabemos que a entrada dos muares no nosso Brasil se deu lá pelo Rio Grande do Sul, especificamente na cidade de Viamão, lá no Rio Grande do Sul, né? E a partir de lá que veio vindo o progresso até o Paraná, do Paraná veio o estado de São Paulo, precisamente na cidade de Sorocaba. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Então, com a criação de muar no Rio Grande, houve um entusiasmo muito grande de mandar tropas para fora, para os estados consumidores. Houve a tentativa de levar tropas para o Rio de Janeiro de navio, mas não deu condição, porque os navios eram muito lentos, demoravam muitos dias, os animais chegavam, alguns morriam porque não tinha jeito de pôr alimentação, nem água,
outros chegavam sem crina e sem a cola, sem o cedenho da cola do rabo, que um comia, chegava a comer a orelha do outro. Então não deu certo. Tentaram levar pela praia, também não deu certo. Aí a solução seria uma estrada de Viamão, que tinha se tornado o centro do tropeirismo, até Curitiba, porque até Curitiba já tem estrada para cargueiro, para cavaleiro. E foi assim até que surgiu um cidadão valente, corajoso e fez uma estrada. Daí abriu-se o ciclo do tropeirismo. Então, de Viamão, em 1724, Francisco de Souza Faria fez uma picada de Viamão, passando por Santo Antônio da Patrulha e vindo a Curitiba. Mas não fez a estrada, porque o governo catarinense, o governo paulista e o governo paranaense não concordava com essa estrada. Eles achavam que uma estrada de Viamão até Curitiba seria um motivo para a invasão dos argentinos do Brasil. E o argentino tinha a fama de passar os 5 e levantar os 6. Mas nós vamos ainda discorrer sobre a coragem do construtor dessa estrada, que aconteceu no ano de 1732. Agora, senhor Fernando, apenas para elucidar, quando eles vinham de Viamão, passavam pelo Paraná, Curitiba, chegavam até o estado de São Paulo, eles não passavam pela cidade de Botucatu, né? Eles chegavam até Itararé. Botucatu, a nossa cidade, ela veio bem posterior, não? Tem uma história sobre uma barreira que se colocou aqui em Botucatu por causa dos tropeiros que queriam fugir do fisco em Itapetininga e em Sorocaba. Então, e quando colocaram a famosa tranca de ferro, que é ali na Demétria, onde o senhor reside, né? Essa tranca de ferro era uma espécie de um pedágio hoje, para quem não tem conhecimento. E esse pessoal, eles fugiam para Minas Gerais por esse caminho? Então, o Francisco de Souza Faria fez a picada para fazer a estrada. Aí o Cristóvão Pereira de Abreu, um cidadão, morador da região das Missões, ele pensou que, conhecendo a riqueza que tinha no sul e a necessidade que tinha lá em Minas, porque estava uma corrida pelo ouro, e centenas de pessoas desceram para Minas com a intenção de ficar rico logo, mas não tinha nem comida e nem transporte suficiente para tanta gente. Então o Cristóvão Pereira de Abreu, sabendo da necessidade de comida e de transporte lá em Minas e das riquezas que tinha no sul, ele resolveu encarar os governos e deixar construir a estrada. E conseguiu. Ele fez a estrada de Viamão até Curitiba. Ele construiu 200 pontes nos pequenos rios e os grandes passavam a nado. E em 1732 ele saiu de Viamão com uma tropa de 3.000 animais. Ele tinha cargueiro com mercadoria, tropa carregada, gado bovino e muar, chucro. E chegou em Minas, abriu o ciclo do tropeirismo. Daí outros homens de dinheiro formaram comitivas e passaram a buscar tropa e trazer para levar para o norte e nordeste. Mas como a distância era muito grande, decidiram fundar uma feira em Sorocaba. E em 1750 essa feira se tornou realidade. Agora, por que Sorocaba e não São Paulo, que foi o maior centro de riqueza do nosso país? Pelo fato de que as tropas, para vir do Rio Grande até Sorocaba, gastavam muitos dias. Essas tropas perdiam a carne, perdiam peso, ficavam animais feios, difíceis de comercializar. E então, como no estado de Santa Catarina e tanto como no Paraná, tinha os chamados campos reiunos, campos do rei, era a terra do governo federal. Então os tropeiros vinham com tropas e vinham invernando, no chamado Campos Gerais, que em maior parte foi no Paraná. Então eles achavam que de Minas até Sorocaba era uma distância muito grande. Do Rio Grande, de Viamão até Sorocaba era outra distância grande.
Então, para facilitar os compradores de Norte e Nordeste comprar as tropas, fundaram a feira em Sorocaba. Essa feira tinha uma razão de ser fundada em Sorocaba, porque ao redor de Sorocaba existiam muitas fazendas, muitas propriedades, onde os animais ficavam esperando começar a feira. A feira durava 3 meses. E para essa, quando começou a feira, tinha 12 mil habitantes em Sorocaba. Quase 200 anos depois, quando terminou a feira, tinha mais de 100 mil habitantes. Então as tropas ficavam invernando em volta de Sorocaba, nas fazendas. E quando se vendia a primeira tropa, depois de tudo formado, porque a feira atraía teatros, atraía circos que vinham se instalar ali, vendedores e uma variedade muito grande de mercadorias que vinham vender na feira e vinham comprar na feira e levar para os seus estados. Então foi essa uma das razões de se fundar a feira em Sorocaba. Diminuir a metade do caminho para os compradores de longe que vinha e facilitava a chegada das tropas na feira. Agora, senhor Fernando, o senhor acredita que Botucatu nasceu nessa ida e vinda do pessoal do tropeirismo ou não? Existe uma história que o próprio fundador de Botucatu, José Gomes Pinheiro, foi tropeiro. Mas não existe relato que ele vendeu tropas aqui em Botucatu. Mas o que aconteceu? Colocou-se um posto do fiscal em Rio Negro, no estado do Paraná. Então as tropas que saíam de Viamão, que não tinham recolhido impostos, tinham que pagar impostos em Rio Negro. Quando eles não pagavam impostos em Rio Negro, tinha que pagar em Sorocaba. Principalmente quem trazia a tropa do Rio Grande e vendia em Sorocaba, não pagava imposto. Quem comprava a tropa, na hora de ir embora com a tropa, tinha que passar no registro na ponte e pagar o imposto. Então o governo começou a sentir que estava perdendo o terreno. Tropas não estavam pagando impostos. Colocou um posto de cobrança de impostos em Itapetininga. Mas os tropeiros que vinham do sul com tropas com destino a Minas, para não pagar impostos nem em Itapetininga, eles fugiam, quando chegavam em Buri, eles cortavam caminho vindo passar por Bom Sucesso, que hoje é Paranapanema, Itatinga, Pardinho, e vinha passar aqui em Botucatu. O governo percebeu isso e mandou fazer uma cerca ali na altura, próximo da Demétria, e essa cerca era policiado e tinha posto de cobrança cobradores de impostos. Então já não tinha mais condição de fugir do fisco. E ali levou o nome de Tranca de Ferro. Está ali próximo da Demétria. E ainda existe a Tranca de Ferro lá? Alguns sinais dessa... Não, historicamente só. Não só tem historicamente? Nenhum sinal sequer. Mas se for hoje na Demétria lá, o senhor pode mostrar o local certinho para a gente? Sem dúvida. Onde tem até a Estrada Velha, o sinal da Estrada Velha funda, onde passava todo mundo que ia para o lado do Pardinho, que vinha para o lado de Itatinga, fazia aquele caminho ali. Agora, senhor Fernando, a gente sabe que nesse meio todo, o senhor mostrou um pouquinho para a gente lá através do seu museu, né? O Museu do Caboclo e do Tropeiro, lá na Demétria. Aliás, quem quiser visitar está aberto ao público de domingo a domingo. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco das curiosidades nessas indas e vindas desse pessoal. O que era um cargueiro, o que era o Muares, como o senhor acabou de explicar. Contar essas curiosidades dessa vida, dessa lida que eles tinham há muitos anos atrás. Deixa eu discorrer um pouquinho mais sobre o tropeiro. Principalmente, existe um slogan que diz que a formação de um país conta com muitos esquecidos e muitos lembrados. E que o tropeirismo foi algo de se notar no Brasil. O pessoal do Rio Grande chegaram a chamar Sorocaba de Formosa Princesa dos Campos do Sul, pelo fato da quantidade de dinheiro que se levava para o Sul como comprador de tropas. Os compradores de tropas levavam alta soma em dinheiro.
E tanto o Rio Grande como o Paraná, como Santa Catarina, se desenvolveu muito com a cobrança de impostos. Teve um cidadão, como diz a história, homens de luxo tornaram-se tropeiros. Teve 2 tropeiros, Antônio da Silva Machado e João da Silva Machado, que eles recolheram tantos impostos pela quantidade de tropas que eles compravam e vendiam, que receberam o título de barão. Um recebeu o título de barão de Iguape e outro o título de barão de Antonina. Entre esses 2 ilustres homens que eram da alta classe, mas se tornaram tropeiros, eles pagavam uma quantidade de impostos enorme, que foram agraciados com o título. E tinha Davi dos Santos Pacheco, um paranaense, morador da Lapa, do estado da cidade da Lapa, no Paraná, que os documentos históricos dos impostos que ele recolheu no estado do Paraná, ao ponto de o primeiro governador do Paraná dizer que os impostos cobrados das tropas que vinham para Sorocaba, lá no posto de Rio Negro, dava para custear o estado inteiro, só com o dinheiro do imposto das tropas. Eles ficavam muito ricos, né? E o fato de o Cristóvão Pereira de Abreu fazer aquela primeira viagem com 3.000 animais, chegar até Minas, depois centenas de tropeiros fizeram essa mesma vida. Até o ponto que começou criadores de tropa em Minas, criadores de muar em Minas, criadores de muar no Paraná. Esse Davi dos Santos Pacheco tinha 4 fazendas, 3 nos Campos Gerais, no Paraná, e uma no Rio Grande. Então, ele foi agraciado com o título de Barão dos Campos Gerais. Era uma corrida de dinheiro nunca visto naquelas regiões. E a feira de Sorocaba durou até 1890 e pouco, e só acabou por uma epidemia de febre amarela que apareceu, então todo mundo fugiu da feira porque ficaram com medo de contrair a doença. Mas o tropeirismo não parou. Até o ano 1950 ainda se via tropeiros vendendo tropas aqui no estado de São Paulo, aqui em Botucatu, porque era um ramo ainda, mesmo com a ferrovia, com a rodovia progredindo, assim mesmo ainda existia tropeiros. Mas ainda muitos de nossos amigos, né, o senhor que tem um conhecimento muito grande com esse pessoal, sabe dessa importância que teve, né, no desenvolvimento do Brasil. Mas muitos ainda cultivam essa história, né, estão levando adiante. O senhor mesmo realiza muitas cavalgadas, né? Mas no próximo bloco o senhor vai contar isso pra gente. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Olá, Botucatu! Nós estamos aqui para convidar você para a campanha do agasalho. As roupas e calçados em bom estado que você não usa mais
podem aquecer muita gente. Pra doar é tão simples, gente. É só você levar até as caixas coletoras que estão espalhadas por toda a cidade ou também no dia 5 de maio, através da coleta porta a porta com os voluntários da campanha. Participe! Doe! A união da gente deixa a cidade mais quente. Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Botucatu. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Voltando com o programa Memórias Botucatu, agora nós vamos ouvir uma música relativa com toda essa história contada pelo seu Fernando Dias, apenas para relaxarmos um pouco. Estala, relho marvado, recordar hoje é meu tema. Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seus fardos de pele algodão. O passo moroso, só a fome galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. O duro chicote cortando seus lombos, os cascos feridos nas pedras aos tombos. A sede, a poeira, o sol que desaba, ó longo caminho que nunca se acaba. Estala, relho marvado, recordar hoje é meu tema. Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. Assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos tropeiros buscando pousada nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora, saindo mais cedo que a barra da aurora. Riqueza da terra que tanto se expande, e se hoje se chama de Campina Grande, foi grande por eles que foram os primeiros. Ó tropas e burros, ó velhos tropeiros. Pega o aceiro da Rua Medalha, tu nunca viste luz eterna. Darás feito mulher dama quando vê cacheiro viajando. Te apruma a medalha. Nós sabemos que o seu Fernando é um apaixonado pelo tropeirismo e ele tem um museu, né? O Museu Caboclo e Tropeiro ali na Demétria. Eu, desde criança, gostei de museu. Acho que eu nasci com espírito de museólogo. Não sou museólogo, para ser museólogo precisa muita coisa ainda, mas sou um verdadeiro amante do museu. Museu é um retorno ao passado, onde a gente vê a criatividade dos nossos antepassados. Eu, como gostava, eu aproveitei a oportunidade. Eu trabalhava na Demétria, e lá tem um casarão de madeira feito pelo Maximiliano Conte e a família em 1925. E como estava desocupada a casa e a empresa, a Demétria, estava ameaçando de demolir, eu, por querer preservar aquele prédio,
eu resolvi montar o museu. Comecei a falar a amigos que iam montar o museu e começou a aparecer acervo. Incrível como pareça, dentro de uns 3 meses eu tinha mais de 100 peças. Daí eu fiz a inauguração, com a festa, um tipo assim, junina, com pipoca, com quentão, com fogueira, com música. E aí, daí por diante, comecei a passar a ter visita. Teve época que teve bastante visita, depois fracassou um pouco, mas assim mesmo ainda continua tendo visita. Como o senhor mesmo disse, o museu ficava lá na Demétria, né, que é vizinha desse sítio do senhor aqui. Qual é o motivo do senhor ter mudado o museu da Demétria aqui para esse sítio? Eu comecei a ter problema cardíaco e mais alguns problemas, como tenho artrose, desgaste no fêmur, e começou a ficar muito difícil a minha locomoção para sair de lá de onde eu morava e também monitorar o museu. Eu fiz a Secretaria da Cultura e a Secretaria do Turismo de Botucatu saber que eu ia fechar o museu ou ia mudar. Eles não se interessaram. Daí eu levei para Tânia. Dr. Francisco Marins tem uma propriedade chamada Centro Cultural Taquarapoca, e de acordo com o prefeito, que está sob a administração do prefeito, eu consegui ir para lá, me deram casa para morar, tudo que eu precisava para me monitorar o museu. Eu fiquei 2 anos e 7 meses lá. Mas como mudou de prefeito e o prefeito não se interessou muito, houve até um pouco de desentendimento com a funcionária dele lá no Taquarapoca. Aí eu trouxe para cá. O André, aquele rapaz que vocês viram sair, ele cedeu aqui, porque o sítio não é meu, o sítio é do André. Ele me cedeu esse espaço para colocar o museu aqui e aqui estou. Agora, seu Fernando, nós estamos vendo aqui um trole, né? Esse trole muito bonito aqui que o senhor... Há quanto tempo o senhor tem esse trole? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse trole para a gente. Há 12 anos já eu ganhei esse trole, foi doado esse trole para o museu em 2001. No começo de 2001. Agora nós sabemos que o trole ele teve uma função, né? Hoje ele é peça de museu. Qual que era basicamente a função do trole? Esse trole, essa parte debaixo do trole, o chassi dele com as rodas, é coisa do tempo dos Barões do Café, ainda era o carro de luxo dos Barões do Café. Eles visitavam as fazendas montado nesse trole? Eles iam em festa, em acontecimentos políticos, e passeio com a família, naquele tempo das mulheres que usavam vestido longo, rodado, guarda-chuva, chapéu, o trole puxado com 4 cavalos. Era o carro de luxo dos Barões do Café. Aí, como o café deixou de ser a gema preciosa do Brasil, as coisas foram ficando. Eu não sei como que o Bona conseguiu esse trole, mas foi ele que doou para o museu. Esse que vocês estão vendo aqui é um carro de boi, né? O famoso carro de boi, que alavancou o progresso do Brasil, né? E o senhor Fernando vai dar uma explicação como é que era o carro de boi, como é que era manuseado, como que era toda essa emblemática desses carros. Então, isso aqui é uma réplica de um carro de boi, não é o genuíno carro de boi, é uma réplica. É exatamente o modelo que... Existiam vários modelos, esse é um dos modelos que existiu. Essa peça aqui do cabeçalho e essas madeiras de lado mandaram de São Paulo para mim. Aí eu terminei montando. Aqui o carro de boi, essas hastes que você está vendo aí, chama-se fueiro. Isso aí era usado porque fazia assim, uma esteira de taquara e para carregar milho, a granel, abóbora, mandioca, batata. Então os fueiros estão como enfeite.
Então isso aqui chama-se cabeçalho, isso aqui chama-se relha, e lá embaixo aquela peça que vocês estão vendo em cima do eixo, chama-se cocão ou cocões. Ali o carro genuíno, o carro cantava, dava um sonido realmente bonito. Agora nós vemos ali um outro tipo de carroção. Como que seria chamado aquele carroção ou carroça ali, seu Fernando? Aquela ali é uma carroça de 4 rodas. Era muito utilizado nas fazendas, nos sítios, para todo o transporte. Carregava a colheita de milho a granel, trazia o feijão para malhar no terreiro da casa, podia carregar madeira, podia carregar lenha, podia carregar sacarias, e também era utilizado pelos donos de sítios para ir na cidade fazer compra. Às vezes ia a família toda na carroça puxado com burro. Aquela era puxado com burro. Esse engenho tão grande, por que tão grande esse engenho, seu Fernando? Quem doou esse engenho foi o Sérgio Pimenta. Eles tinham uma fazenda perto de Itatinga, e eles faziam cachaça, faziam açúcar e outros derivados de cana. Por essa razão precisava ser um engenho grande assim, né? Porque eles não fabricavam pouca coisa, fabricavam um certo número de sacos de açúcar por ano, e faziam melado, faziam rapadura. Isso aqui era movido com roda de água. Aquela polia que está se vendo ali, aquela polia era uma correia numa roda, uma transmissão, e essa transmissão era virada por roda de água. Então o engenho era colocado num lugar onde tinha água corrente e tinha uma roda d'água. Esses são implementos agrícolas de tração animal. Era puxado com burro, com cavalo, ou até mesmo com boi. Aqui nós temos o painel, essa peça com enxadinhas pequenas, que era usado para capinar a lavoura quando o mato estava baixinho, quando estava sementeira apenas. Depois nós temos o arado, que arava, o arado tombador, que usava para cultivar a terra, preparar para plantar. Nós temos aí arado reversível e arado tombador. E temos também o riscador, a carpideira, que era utilizado quando a planta já estava num determinado tamanho. O riscador era usado para riscar o terreno, para se jogar semente nele. Muitas pessoas não tinham semeadeira, então jogava semente com a mão naquele sulco que o riscador fazia. Depois, quando o milho crescia, ou a planta, o feijão, o arroz, o algodão, ou qualquer outra planta, que estava num determinado tamanho, passava-se a chamada carpideira. A carpideira fazia o papel que, num dia, o papel que talvez 30 ou 40 homens não faziam na enxada. O cargueiro era um meio de transporte, né? No tempo das tropas carregadas, o uso do cargueiro nas lavouras é porque não tinha outra condução. Então, essa peça que nós estamos vendo aí, a cangalha com um par de bruaca. Essas bruacas eram próprias para miudezas, para transportar miudeza. E nós temos aqui também a bruaca de carregar grãos. O Brasil, no tempo do tropeirismo, ele não fabricava muita coisa. A maioria dos produtos que consumia no Brasil era vindo de outros países, era importado. Então a mercadoria chegava no comerciante que importou no lombo de burro, no lombo de cavalo, com cangalha e bruacas como essa que vocês estão vendo. Então aqui nós temos uma coleção de estribos que era usado pelos tropeiros e pelos boiadeiros, ou qualquer pessoa que montasse a cavalo. Nós temos aqui um estribo chamado salva-vida.
Esse estribo era fabricado na cidade de Mafra, em Santa Catarina, e por girar a parte de baixo aqui, ela liberava o pé do peão do cavaleiro mais rapidamente, mais fácil, no caso de uma rodada, no caso de um acidente. Então, não havia perigo do peão ficar com o pé enroscado no estribo, porque ele estava com... assim, o estribo girava e liberava o pé dele. Então aqui está a coleção de estribos que era usado pelos tropeiros. Aqui nós estamos vendo essa peça que se chama trempe. E ela tem uma curiosidade muito grande, né? Muita gente não sabe o que é uma trempe, e o senhor Fernando Dias vai nos contar essa história. Então, como foi comentado que o boiadeiro, o tropeiro, tinha que levar o cozinheiro e os itens que comia e utensílios de cozinha, né? E essa era uma peça do utensílio de cozinha. Aqui eles colocavam a comida nessa panela e fazia fogo embaixo. Normalmente a comida do tropeiro era carne seca e feijão. Raras vezes eles comiam outros itens, mas era sempre feito assim, no tripé, como essa que nós estamos vendo. Conforme o tamanho da comitiva, era o tamanho da panela. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Olá, Botucatu! Nós estamos aqui para convidar você para a campanha do agasalho. As roupas e calçados em bom estado que você não usa mais podem aquecer muita gente. Para doar é tão simples, gente. É só você levar até as caixas coletoras que estão espalhadas por toda a cidade, ou também no dia 5 de maio, através da coleta porta a porta com os voluntários da campanha. Participe! Doe! A união da gente deixa a cidade mais quente. Fundo Social de Solidariedade E Prefeitura de Botucatu. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E com todo esse contexto, ele gosta de uma música que eu sei, né, seu Fernando? Qual é essa música que tanto lhe cativa, relativa à história do tropeirismo? Então, é uma música muito antiga. Interessante que o descuido das duplas, dos cantadores, que não fizeram muita música sobre tropeirismo. Eu conheço apenas uma, que diz: eu sou tropeiro e adoro esta vida, a gente vai para onde quiser, não tenho amor, querência nenhuma e nunca me prendo por uma mulher. De liberdade um pingo de raça, esta é a vida que sempre eu quis. Levando a tropa eu vou pelo mundo, vagando e cantando, sou muito feliz. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino
pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. É isso aí, amigo! Não tenho culpa se nasci com o destino de viver tropeando por este mundo de Deus. Quando sozinho eu cruzo as campinas, ou quando estou nos confins do sertão, tenho saudade de uma linda China que ficou pra sempre em meu coração. Muitas mulheres bonitas me querem, muitas promessas de amor recebi, mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. Depois de ouvir essa música bonita, cantada pelo seu Fernando Dias, nós vamos aproveitar e eu queria perguntar para o senhor qual que era o trajeto, quais eram as cidades, o senhor é capaz de lembrar, cidade por cidade, que eles vinham lá do Rio Grande do Sul até Sorocaba? Eu não me recordo totalmente agora, eram 3 estradas que ligavam a Argentina ao Rio Grande do Sul. Mas do Rio Grande do Sul, como Viamão tornou-se o centro do tropeirismo, a estrada que o Cristóvão Pereira de Abreu fez, saía de Viamão, passava em Santo Antônio da Patrulha, depois passava em várias cidades, que não me vem na memória agora o nome da cidade. Mas algumas delas, Castro, Ponta Grossa, Lapa, Rio Negro, a cidade da Lapa se tornou famosa porque grandes números de tropeiros eram de lá da Lapa. E lá na cidade da Lapa tem uma fábrica de facas e facões lapiana, era famosa, muito boa, de qualidade. Então, às vezes, o peão queria exibir uma faca e dizia, isso é lapiana, isso foi comprado lá na Lapa. E na cidade de Mafra, numa cidade já no estado de Santa Catarina, onde era a rota de tropeiro também, tem uma fábrica de estribos. O estribo girava a parte de baixo do estribo. Onde o peão colocava o pé, ela girava. No caso de um acidente, o estribo liberava o pé do peão com maior facilidade. E quando nós fomos visitar o senhor, está passando as imagens agora aí, justamente a diferença desses estribos, que um prendia o pé e o outro, né, que foi a evolução do tropeirismo, né, do tropeiro, que já não prendia o pé, né, seu Fernando? Exato. Então, houve várias fases do tropeirismo, principalmente, como você já comentou, sobre uma comitiva de tropa carregada, 7 animais para cada tropeiro. Mas existia inclusive tropas de aluguel, gente que montou 100, 150 mulas com cangalha, com bruacas, e alugava esses animais para quem precisava fazer transporte. Tinha fazendeiros que tinham de 150 a 200 mulas de cargueiro para levar seus produtos para exportar. O café foi uma mercadoria que deu muito movimento nas tropas carregadas. O algodão, o açúcar, o Brasil fabricava lá em Pernambuco, em outros estados, fabricava muito açúcar. Esse açúcar chegava no porto para ser exportado no lombo de burro. Como você comentou, um burro carregava 120 quilos na cangalha. E nessa época não existia ainda o carro de boi, né? Então, veio muito tempo depois. Não existia nem o carro de boi, nem a carroça. As estradas, existiam muitas estradas que elas foram feitas com o desacasco da tropa. Eu fiz uma poesia sobre a estrada em que o tropeiro passava.
e que mostra a realidade. Era rota de tropeiro, hoje está asfaltada. E o senhor, nós estamos vendo nas imagens agora aí o carro de boi, né? E esse carro de café que está passando por aí, que transportava café, que o senhor tem. Fala um pouco da diferença desses dois transportes aí. Você veja bem, depois, algum tempo depois, não posso precisar quantos anos, começou a aparecer as carretas. Era carreta de roda de ferro puxada com boi. Ao ponto de que nessas carreteadas do Rio Grande, que foi um baluarte no transporte de carga em carreta, nasceu o famoso arroz carreteiro. E o senhor tem conhecimento aonde eram fabricados os primeiros carroções, os primeiros carros de boi? Foi também lá no Rio Grande do Sul, na Argentina, Uruguai, Paraguai? Da onde vieram? Será que é nativo aqui do Brasil o carro de boi? É nativo do Brasil. O Brasil, então, inventou o carro. Exatamente. Por isso que existem muitas e muitas músicas cantadas em homenagem ao carro de boi. Exatamente. É merecedor, porque depois das tropas, as tropas carregadas, as tropas chucras que abriram caminho, principalmente houve épocas que o carregador era humano. Pessoas viviam de carregar mercadoria nos seus ombros. Depois veio a tropa carregada. Consta a história que diz que na estrada que o Cristóvão Pereira de Abreu fez do Rio Grande até Curitiba, tinha um trecho chamado Estrada da Mata. Ela margeava uma serra, uma montanha, por lado de cima era montanha, por lado de baixo era despenhadeiro. As tropas tinham que fazer fila indiana, um animal atrás do outro. Então, tinha lugar que um cargueiro não conseguia passar entre uma árvore e outra. Por isso levou o nome de Estrada da Mata. E nessa Estrada da Mata, que terminava no estado do Paraná, era dentro do estado do Paraná, que terminava na cidade da Lapa. Depois, Arapuava e até Curitiba. E daí a estrada normal. Passava em Itararé, a tropa passava em Itararé, entrava no estado de o rio Itararé entrava no estado de São Paulo. Daí vinha Itapeva, Buri. Buri foi chamado de Pouso da Escaramuça, porque foi em Buri que as tropas gaúchas e paulistas se encontraram na Revolução de 32 e houve uma mortandade enorme de gente lá. E foi dali que os tropeiros fugiam para desviar do fisco. E depois passava em Itapetininga, a Lambari era chamado Pouso da Pederneira. Pederneira era uma espingarda de cano grosso que colocava pedra, em lugar de chumbo, colocava pedra. Se desse um tiro no peito de uma pessoa de 105 metros, era como se arremessasse 5 quilos no peito do indivíduo. Nossa. Mas depois, porque tinha outra pederneira no estado de São Paulo, então mudou para a cidade de Lambari. Aí passava pela Capela do Alto, Araçoiaba da Serra e Sorocaba, onde terminava, onde era a feira. Agora, senhor Fernando, conta pra gente, muita gente faz uma confusão, né? Do tropeiro e do boiadeiro. Conta pra gente aí, qual é essa diferença do tropeiro e do boiadeiro? Então, a diferença do tropeiro e do boiadeiro é quase nada. Apenas que o boiadeiro usava um berrante para atrair a boiada. Existiam vários repiques de berrante que a boiada obedecia. E servia de sinais também. E o tropeiro não usava o berrante. Mas as comitivas tropeiras eram montadas de uma certa maneira. Tinha o cargueiro onde carregava a tralha de cozinha e o gênero alimentício que fazia comida para os peões. E aí tinha o capataz, tinha os meieiros, tinha o ponteiro e a égua madrinha era um animal, uma égua, um equina, que levava um sincero no pescoço. E o muar, por ser híbrido, o burro, a mula, por ser filho de jumento com égua, eles são muito aquerenciados com a égua. Então eles acompanhavam, procuravam andar sempre próximo da égua. E ela tinha um sincero no pescoço. Então tinha
A comitiva era composta de um capataz, peões, cozinheiro, madrinheiro, que era o que puxava a égua madrinha, e o ponteiro. O ponteiro é que ele ia espiando na frente se não vinha uma tropa de encontro, se tem um rio que tinha que atravessar nado, se tem uma ponte estreita, se tem a ponte furada. Tudo ele tinha que observar para não haver empecilho para a tropa, né? Agora, o cozinheiro tinha-se por cultura de sempre andar na frente da comitiva, né? Nem sempre ele adiantava muito. O cozinheiro cozinhava o feijão durante a noite e já temperava o feijão era feijão com carne seca, normalmente a comida. No começo da viagem, o cozinheiro preparava o cargueiro com arroz, com macarrão, com batata, com uma série de coisas que de uns dias em diante acabava e ficava só o feijão com carne seca. A carne seca pode viajar muito tempo com ela, que não deteriora, e o feijão era encontrado em qualquer lugar, em fazendas. Inclusive a carne seca, quando acabava, era comprada em fazendas ou nas pequenas cidades onde passava o tropeiro. Então tinha tropeiro que viajava o ano inteiro comendo feijão com carne seca. Quando chegava em casa, proibia a mulher de cozinhar feijão, que ele estava que não suportava mais ver feijão, né? Então, as duas comitivas eram iguais. Tinha o capataz, o ponteiro, o berranteiro, o meieiro, que era o que fazia divisão de grupos, principalmente uma tropa de muar de 500 animais, dividia em dois grupos. 250 iam 2 ou 3 peões, dividindo, não deixaram se misturar. Porque quanto menor o grupo, mais distância andava por dia. Agora me diga, a gente ouve muitas músicas, né? Aquela história de jogar um boi para as piranhas. Como é que essa história, para o povo entender como isso funcionava? Isso realmente era verdade? Era verdade. O boi de piranha? Verdade. Existia também a mula de piranha, o burro ou a mula de piranha? Tinha isso também ou não? Não existe nenhum relato sobre a mula de piranha, mas do boi de piranha muitas histórias contam a realidade. E por que não da mula? Por ser mais ligeira? Talvez porque na história do tropeirismo no Brasil não atravessava um rio que tivesse piranha. Principalmente o rio Araguaia é um rio muito infestado de piranha. Então diz que o boiadeiro chegava na beira do rio, feria um boi com um lança e jogava na água. As piranhas, sentindo o cheiro do sangue, aglomeravam comer o boi enquanto a boiada passava. Geralmente era o boi mais velho, o sacrificado. Aí dependia do capataz, dependia do dono da boiada, se tivesse junto, né? Tem uma música que fala que o ponteiro se revoltou porque jogava-se um boi velho, boi já que tinha trabalhado no carro há muitos anos. E agora o senhor, para brindar nosso programa, Memórias Botucatu, o senhor é compositor de um verso muito bonito. O senhor poderia dizer para o público? Então, eu fiz uma poesia com o título Nosso Tropeiro. Olhe, seu moço, veja essa larga estrada, toda asfaltada, chamada rodovia. Já não tem mais as suas margens empoeiradas com a poeira avermelhada que a boiada fazia. Nos velhos tempos, muitas décadas passadas, ela teve seu início feito a casco da mulada. Olha este marco com essa inscrição, é o começo de uma história de uma longa geração. Venha comigo, vai ficar admirado com as relíquias do passado neste quarto bem guardado. Foi a enxada, o machado, o facão, foi o carro, o carreiro, o cavalo e o peão, foi o tropeiro e as tropas carregadas que nos deu essa estrada, trem de ferro e caminhão. Nos deu escola, indústrias e profissão, mas saiba, foi o nosso tropeiro, a mola mestre da nação. Tá aí, ouvimos com o senhor Fernando Dias um pouquinho da história do tropeirismo, que trouxe muita cultura, principalmente para essa juventude, essa criançada, que não puderam acompanhar essa história. Somente em livros, né, em discos, CDs, em músicas.
Programas Memórias Botucatu termina aqui. Até a próxima semana com mais uma história bonita para todos vocês. Muito obrigado. Num saco de estopa com impira amarrado, eu trago guardado, é a minha paixão. Uma bota velha, chapéu cor de ouro, bainha de couro e um velho facão. Tem um par de espora, uma arreia e um laço, um punhal de aço e rabo de tatu. Tem uma guaiaca ainda perfeita, caprichada e feita só de couro cru. Do lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do selo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano do lombo, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que guardo com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei. A nota fiscal já toda amarela, da primeira cela que eu mesmo comprei. Lá em Soledade, na casa da cinta, 230 na hora paguei. Também um recibo já todo amassado, primeiro ordenado que eu faturei. É a minha traia num saco amarrado, num canto encostado que eu sempre guardei. Pra mim representa um belo passado, a lida de gado que eu sempre gostei. Assim enfrentei esse trabalho duro e fiz meu futuro sem violar a lei. O saco é a relíquia com meus apetrechos, não vendo e não deixo ninguém pôr a mão. Nos trampos da vida segurei o taco e o ouro do saco é a recordação. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.